Seja muito bem-vindo ao podcast Templo do Saber, esse ambiente top que a gente busca sempre levar o seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos, né? Hoje estou eu aqui de volta depois de uma semana e meia de férias aí, né? Mas estou eu aqui de volta para fazer o resumão semanal do nosso dia 15 ao dia 19/7/2024, né? Se você tá vendo esse vídeo no futuro, enfim, boa recordação. Mas enfim, hoje a gente vai entender um pouquinho do que aconteceu essa semana, né? Que foi uma semana bem agitada, né? Eu tava de férias, só que eu não parava de acompanhar. É complicado, né? Você não desliga. Mas enfim, antes de começar, eu preciso falar e voltar, né? A falar sobre o nosso curso de finanças, né? A gente tem um curso de planejamento financeiro pessoal, ou seja, se você quer gerir bem as suas finanças, se você quer deixar suas dívidas para trás, vencer as suas dívidas, a gente tem o nosso curso que ensina isso, e depois que você acaba o curso, você ainda tem um módulo inteiro só sobre investimentos, para você começar a analisar suas ações, para você investir e ter um ganho passivo, né, na sua renda, e não só ativo, que dependa do seu trabalho. E vou te falar, o gerente enlouqueceu, o Daniel me falou agora mais cedo que o nosso curso tá com 50% de desconto. Cara, 50% de desconto é muita coisa, né? É metade do valor que foi pro beleléu, né? A gente tá cobrando só metade. Olha que loucura. Você não vê isso em qualquer lugar, hein? Então, considera estudar com a gente, né? Corre lá, vai no Instagram, Grupo Arcade, para você ficar sabendo mais sobre os nossos cursos, a nossa página, todas as nossas atividades. Já vou até passar o meu Instagram, Richard R. Soares e Daniel Lazzarini. Procura lá que você vai só agregar conhecimento para você, certo? Então, considere investir com a gente aí, considere estudar com a gente também, que é sucesso. Vamos juntos nos ajudar, certo? Dito isso, vamos lá. Essa semana eu preparei uma dinâmica diferente aqui, né? Eu vou só citar, fazer menções de notícias que aconteceram, né? Para a gente ser mais dinâmico e ir para a notícia principal logo. Então vamos lá. A primeira, que eu considero ser a mais irrelevante, né? Mas eu achei interessante porque umas semanas atrás a gente teve um podcast só sobre lavagem de dinheiro. E a gente viu uma notícia na prática aqui. O comediante Nego Di, né? Ele cometeu lavagem de dinheiro, 5 milhões em golpe. Ou seja, parece que ele vendia as coisas e não mandava essa coisa que ele vendeu. E ele aplicava esse golpe, já estava mais de 5 milhões, enfim, foi preso. Mas enfim, irrelevante pra gente. Mas vamos pro que interessa, que é o que move, né, a nossa economia e o que nos move também, algo interessante para o nosso intelecto. Vamos lá, o governo ele está cogitando regularizar o jogo do tigrinho, né? Enfim, já veio numas semanas atrás aí que o governo ia começar a liberar jogos de azar, né, aqui no Brasil, e agora o jogo do tigrinho, que tá movimentando muito dinheiro, né, a galera tá perdendo dinheiro pra caramba nessas paradas, às vezes ganha, né, mas enfim, é bem raro. Mas enfim, o governo tá querendo regularizar aí o tigrinho. A nossa bolsa, o Ibovespa, bateu 129 mil pontos de novo, né? O dólar também tá nessa variação, mas o Ibovespa, ele veio ele fez 11 altas seguidas, né? Só crescendo, batendo pico no final do pregão. Deu alguma variaçãozinha também para baixo lá depois de terça-feira, né? Ele bateu 129 pontos na terça-feira. E depois veio para 127, ficou naquele lenga-lenga, mas é interessante ver que o mercado ele tá entendendo que essa postura que o nosso governo está tomando agora, de preservar essa questão fiscal e até abater, né, os gastos do governo,
cortar os gastos do governo, é uma coisa muito interessante, porque a gente está entendendo que o governo, ele está olhando com olhos diferentes para a economia, né? Porque na boa, cara, tipo assim, a economia é uma coisa que é tipo um relógio suíço. Todas as engrenagens ali se encaixam e, cara, vai te afetar de alguma forma. Então, a economia, ela tem que ser tratada de uma maneira muito cuidadosa, sabe? Com devido respeito, para não ferrar com tudo, né? Existem países aí que não teve essa seriedade e hoje está na bosta. Mas enfim, é interessante saber que o governo está olhando para isso. E aí a gente chega na nossa notícia principal, que é o quê? O comício do Trump na Pensilvânia. Cara, os caras tentaram matar o homem. Os caras tentaram atirar nele. Ou seja, o cara tava lá fazendo o comício, né? O Donald Trump, que foi ele é ex-presidente dos Estados Unidos, tá tentando a eleição agora, e o tiro passou raspando na orelha do cidadão e quase mataram ele, né? Já pegaram o cara, mas enfim. E o que eu queria falar aqui? Porque quando a gente entendendo a seriedade disso, a gente entende o rumo que o país vai tomar. Por que eu digo isso? Ó, a eleição dos Estados Unidos, basicamente são entre dois partidos, os republicanos e os democratas, né? Republicanos têm à frente o candidato Donald Trump e os democratas o Joe Biden. E é interessante a gente entender esses dois partidos, né? As filosofias, visões deles, porque a gente entende uma possível previsão do que pode acontecer se caso um entre ou o outro se reeleja, né? A gente pode entender como que vai ser a gestão do país e como isso vai afetar a gente também. Por mais que os Estados Unidos esteja longe da gente, é interessante a gente se preocupar com isso porque vai afetar a gente, né? É que nem a gente tá mostrando agora há uns podcasts atrás. Meu, se o juros americano tá alto, os investidores vão investir lá e não aqui. Você percebe? Aí, com isso, a gente perde capital, né? O nosso real se desvaloriza. E olha que doideira, tipo assim, um negócio que está acontecendo lá longe pode afetar a gente aqui. Mas enfim, qual que é a diferença, né, entre democratas e republicanos? Entendendo basicamente a filosofia deles, a grosso modo, a gente vai entender que os democratas, ele é uma espécie de progressistas que buscam mais intervenção do governo. Ou melhor, eles entendem que o governo pode intervir mais e é melhor para a sociedade como um todo, né? Já os republicanos não. Os republicanos eles têm uma visão mais liberal, entendendo que uma menor atuação do governo vai ser melhor, né? Ou seja, o setor privado investindo mais tende a ser mais benéfico para a sociedade. Aqui a gente vê que é um partido que fomenta o livre mercado, porque a gente vai ver que nesse modelo a gente entende que o progresso individual ele vai ser mais latente, vai ser mais evidente, né? Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois. Os democratas querem o governo, são progressistas, já os republicanos entendem que o setor privado deve ser mais atuante, né? Deve ser, ou seja, o governo tem que ter menos na sua mão, porque ele, basicamente, na visão deles, o governo não sabe gerir o dinheiro que vem do povo, né? Porque basicamente o governo não gera riqueza, né? Tudo que o governo tem de dinheiro é o que vem dos contribuintes em impostos, né? Basicamente. Mas enfim, a gente pode discutir melhor em outro podcast visões liberais, né? Mas enfim, na economia, qual a diferença entre os democratas e os republicanos? Basicamente, os democratas, eles apoiam o aumento de impostos, né? Sobre os mais ricos, que é basicamente o que a gente estava vendo o Lula falar há uns dias atrás. E também
os democratas eles têm programas de redução de desigualdade social. É basicamente o que a gente estava vendo há uns dias atrás, né? Em comparação com os republicanos, a gente vai ver que os republicanos eles defendem o menor incidência de impostos. Porque, pensa comigo, se o cara que está empregando uma pessoa, ele tem menos impostos a pagar, ele vai empregar mais gente, né? Nisso, a gente vê um crescimento econômico maior. Assim, existem pessoas que apoiam mais os democratas, existem pessoas que apoiam mais os republicanos, né? Cada um tem os seus prós e seus contras, né? Mas, enfim, basicamente, essas são as diferenças entre a visão, né, dos democratas e dos republicanos, ou do Biden e do Trump. E entendendo isso, a gente vai saber que rumo que os Estados Unidos vai tomar e como que a gente vai ser afetado com isso. E uma coisa que eu quero te mostrar, vai aparecer aqui na tela, para quem está no YouTube, né? Para quem está no Spotify teve essa desvantagem aí, um gráfico não, ou melhor, uma projeção de quando o Ronald Reagan disputou as eleições e sofreu um atentado também. Tentaram tirar a vida dele. E olha que interessante, como que, olha as regiões dos Estados Unidos, como que basicamente todo os Estados Unidos estava a favor do Ronald Reagan. Então o que acontece? A gente lembra que há uns podcasts atrás eu falei que basicamente a história ela não dá para ser calculada, né? Ela não é uma ciência exata. Por que acontece? A gente precisa ver padrões. E a gente está vendo que está se repetindo um padrão que aconteceu. Há quem diga que o Trump já levou essa eleição, né? O Trump vai ganhar a eleição dos Estados Unidos. E que o Biden, cara, coitado, o Biden tá velhinho já, né, meu? Tá só falando asneira, chamou o Zelensky de Putin. É embaçado, cara. É complicado. Eu acredito que o Biden não tenha condições de ser, de ficar mais 4 anos no poder, né? Mas enfim, isso aí só o tempo vai dizer pra gente, né? Quando acontecer as eleições dos Estados Unidos. Mas basicamente, esse atentado contra o Trump colocou ele num pedestal de herói que, poxa, se o cara tá sofrendo atentado é porque ele tá incomodando, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender que se o Trump ele realmente assumir, a gente tende a ver uma posição dos Estados Unidos mais como era antes, mais numa região liberal falando, né? Sem a incidência de governo, ou seja, fomentando o livre mercado. A gente vai ver mais possíveis empregos, né? Chegando por essa postura mais pró-mercado e não pró-impostos, né? Quando você fala em livre mercado e mais empresas privadas atuando, você entende menos impostos, uma redução mais dos impostos. Mas enfim, isso daí só o tempo vai falar pra gente e a gente vai entender melhor quando ocorrer realmente as eleições. E outra coisa que eu precisava falar aqui é que sexta-feira aconteceu o apagão cibernético. Assim, a nossa bolsa ela não sofreu tanto, né? A bolsa brasileira não teve tanta perda assim, até porque aconteceu meio que de madrugada, né? Mas enfim, a bolsa de Londres, né? Eu anotei até aqui que a bolsa de Londres e a bolsa europeia de energia, elas enfrentaram bastante interrupção, o que teve uma queda grande aí, né? E quando a gente fala em energia, né? A gente tem que tratar com outros olhos. Nos Estados Unidos também, os índices futuros da Apple, da Nvidia e da Microsoft, que são as ações mais picas assim, da bolsa, também sofreram baixa, né? Registraram queda nos negócios de pré-mercado por causa desse apagão. Então olha que loucura aí, um apagão que aconteceu aí nessa empresa que prestava serviço para a Microsoft, ela
acabou tendo esse tanto de malefício aí para as bolsas, né, afora, não tanto a do Brasil, mas afora sim. Mas enfim. Esse foi o vídeo, o nosso resumão, meus queridos. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, né? Não esquece de comentar, de curtir se você tá no YouTube, se favoritar se você tá no Spotify. Um abraço forte para você, para sua família, e é nóis e até a próxima.